Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro profético de Naum. Naum fica logo depois de Miqueias, imediatamente antes de Abacuque. Capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15, na verdade, todo o capítulo. Naum, capítulo 1, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que eleve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição, farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento nesta hora, que o Senhor possa ministrar essa palavra ao nosso coração, trazendo luz de entendimento celestial sobre ela, que ela seja compreendida, que ela seja entendida espiritualmente, discernida espiritualmente, em nome de Jesus. Amém? Amém.
Glória a Deus. O Senhor vem falando ao meu coração essa palavra já há algum tempo. E eu quis trazê-la em outro momento, mas o Senhor na última hora mudou a palavra. Talvez o Senhor tivesse reservado a mensagem de hoje exatamente para nós que estamos reunidos neste lugar. O texto é um texto forte, é um texto duro de se ouvir. Como disseram os discípulos de Jesus, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E eu queria chamar o grupo que está reunido neste lugar hoje para que juntos nós meditássemos sobre dois atributos de Deus, que é a bondade e a severidade. O livro de Naum, que é ao mesmo tempo poético e profético, segundo alguns estudiosos, o capítulo lido é considerado um salmo e faz uma ousada declaração sobre a natureza de Deus. E é exatamente isso que eu queria fazer hoje aqui, que nós juntos meditássemos sobre a natureza do Senhor. Aliás, esse tema é recorrente em todo o livro, são apenas 3 capítulos. Eu queria estimular você a ler toda a profecia de Naum. E eu sempre tenho procurado trazer para a igreja o significado dos nomes. Naum significa consolo, conforto. Mas ele traz uma palavra dura para os inimigos do povo de Deus, ao mesmo tempo que traz uma palavra consoladora, uma palavra de conforto para aqueles que são amados de Deus. Então, Deus aqui consola os seus escolhidos que temem a Ele e se manifesta através de sua ira aos rebeldes que o rejeitam. E é muito curioso, porque eu estava ouvindo outro dia, estava até comentando com o pastor Malta, um certo servo de Deus pregando e se referindo a esse texto. Ele faz uma colocação muito interessante, porque a cidade de Nínive havia sido alvo da misericórdia de Deus cerca de 150 anos antes, por meio do profeta Jonas. E é curioso que o Senhor, ele usa Jonas muito enfurecido, porque ele não queria levar aquela mensagem de misericórdia para os ninivitas. E ele fica muito bravo com o Senhor. Ele recebe a ordem de Deus para ir para Nínive, e ele faz o caminho completamente contrário, vai para a cidade de Tarsis. E a gente sabe a história de Jonas. E no final da história ele é engolido por um grande peixe, aquela coisa toda que nós já sabemos. E acaba no final, ele ainda muito contrariado, pregando a mensagem de arrependimento aos ninivitas, que aparentemente haviam se arrependido, todos. E ele ficou muito injuriado, ele ficou muito zangado, porque a mensagem dele fez efeito. E quando nós lemos a história do profeta Jonas, nessa mesma cidade, ele, muito zangado, muito a contragosto, ele faz o que o Senhor tinha mandado, correndo pela cidade e gritando: dentro de 40 dias a cidade de Nínive será subvertida. E todos ouviram aquela mensagem. É curioso porque todos indistintamente ouviram aquela mensagem e aparentemente se arrependeram, usaram panos de saco, usaram cinza sobre a cabeça e tal. E Jonas ficou muito zangado, porque ele não queria, ele conhecia a natureza maligna dos ninivitas e não queria que eles se arrependessem. E aquele pastor que fazia uma analogia entre a profecia de Jonas e a profecia de Naum, ele diz o seguinte, que o Senhor disse a Jonas: vá para a cidade de Nínive. E Jonas disse: não vou. Aí disse a Naum: vá para a cidade de Nínive. Ele disse: só se for agora.
E aqui ele traz essa mensagem dura, essa mensagem de exortação duríssima àquele povo. E aprendemos aqui que o Senhor não manifesta a sua ira antes de pacientemente manifestar a sua misericórdia. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, mas Deus é severidade. Então eu queria chamar a atenção dos amados para isso. Para nós que temos o entendimento apenas limitado e apenas cogitamos das coisas dos homens, não é fácil compreender a natureza de Deus em seus atributos. E quando nós lemos um texto desse, alguns se chocam com essa leitura, e em especial no que diz respeito à bondade e à severidade, à ira e à misericórdia. E muitos olham para Deus como se ele fosse um velhinho bonachão, sentado num trono, distribuindo ao seu bel prazer dádivas, mesmo aqueles que lhe viram as costas, como se o Senhor fosse um imenso e gordo Papai Noel cósmico, que estivesse ali a distribuir bênçãos, relevando as rebeldias de suas criaturas obstinadas, premiando-as irresponsavelmente, mesmo apesar de suas infidelidades. E quando nós fazemos esse comentário, você pode contra-argumentar e dizer assim: e a graça de Deus? A graça não é o favor imerecido de Deus, mas aqueles que são alvo da graça de Deus, aqueles que são alcançados pela graça de Deus, manifestam frutos dignos de arrependimento. Há uma mudança real na vida desses. A profecia de Naum, ela traz lucidez e entendimento a essa percepção equivocada. Bondade e severidade são lados da mesma moeda. O apóstolo Paulo, numa de suas cartas, ele diz: atentai para a bondade e para a severidade de Deus. De Deus não se zomba. E nós temos visto, mesmo no meio daqueles que são chamados filhos de Deus, daqueles que são chamados cristãos, atitudes que têm entristecido o coração do Pai. E muitas vezes nós dizemos: não, eu fui alcançado pela graça de Deus, eu tenho liberdade de fazer aquilo que eu quero. Você tem liberdade para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então é preciso que nós atentemos para isso. Embora o Senhor ele seja tardio em irar-se por causa da sua longanimidade, numa hora ou outra o dia da ira chegará. E os filhos da desobediência receberão o justo castigo. Aliás, a palavra castigo nem pode ser usada nos dias de hoje, porque não é politicamente correto. Não se usa a palavra pecado. Pecado é pecado. É errar o alvo estabelecido por Deus para nós. E nós não podemos perder isso de vista. Atentemos com temor e tremor para esta verdade. O Senhor, através da boca de Naum, ele apresenta aqui primeiro uma revelação, depois uma sentença e por último uma promessa de consolação. Primeiro nós encontramos a revelação de Deus dos versículos 2 ao 8, não vou lê-los outra vez para não ficar muito prolongado. E nessa revelação, o profeta traz a lume os atributos do Senhor. Deus é amor, como diz o apóstolo João em sua primeira epístola, mas a justiça também. É bondade, mas é severidade. Como entender ira e misericórdia de Deus convivendo juntas? Para entender isso, recorremos à santidade de Deus. O Deus que é santo, 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 ele não pode conviver com o pecado. Então, meus amados, o Deus que é misericordioso,
é compassivo, é longânimo, espera para ter misericórdia de nós. Chega uma hora que a sua ira se manifesta àqueles que o rejeitam. Quando não há mudança no cenário pecaminoso, essa ira se manifestará, virá mais cedo ou mais tarde. O Senhor, Ele é justo e é o justificador de todo aquele que o recebe na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Você se lembra da última vez que ouvi uma mensagem que falava sobre a ira de Deus? Certamente não, porque se fala pouco sobre isso. As pessoas dizem que ficam assustadas com mensagens sobre a ira de Deus, e muitas vezes as pessoas vêm para a igreja procurando muito mais uma mensagem que possa massagear os seus egos, e elas saírem da igreja se sentindo bem, se sentindo felizes, e saem daqui e se esquecem daquilo que foi ouvido. Então, meus amados, as pessoas não conseguem humanamente ver compatibilidade entre a ira e o amor de Deus com aspectos de sua santidade. Em relação à ira de Deus, precisamos fazer algumas considerações dentro dessa revelação sobre os atributos de Deus. Primeiro, toda a pregação das boas novas, desde os profetas do Antigo Testamento até Jesus e os apóstolos no Novo Testamento, começa a partir da proclamação da ira de Deus. E essa abordagem acerca da ira de Deus destrói toda justiça humanista com suas ideologias religiosas falhas, e o pecador fica numa posição de vulnerabilidade ao se confrontar com Deus único, vivo e santo. Nós não estamos aqui para deixá-los confortáveis. Não. Essa mensagem é uma mensagem que toca o meu coração primeiro, toca o coração do pastor Malta e toca o coração de cada um daqueles que nos ouvem. Então, meus amados, a outra coisa que nós precisamos chamar a atenção, a outra questão, a consideração que fazemos, a segunda, é que a ira de Deus mostra que Deus leva o pecado a sério. O pecado, ele é incompatível com a santidade de Deus e leva o homem a andar de forma contrária à sua vontade soberana. Em terceiro lugar, um discernimento da ira de Deus nos leva a uma nova percepção do amor de Deus. Quando nós nos reconhecemos pecadores contumazes, aqueles que têm errado de forma tenaz o alvo estabelecido por Deus, nós paramos para ter uma dimensão desse amor gracioso de Deus que nos alcançou. Nós não podemos perder isso de vista. O Senhor nos alcançou, apesar de nós, não havia nada em nós que suscitasse da parte de Deus tal amor, mas pela sua graça Ele nos alcançou. Em quarto lugar, negar a ira de Deus é anular e desconsiderar seu governo soberano. E a última dessas primeiras considerações é que a ira de Deus mostra que a culpa é mais do que um mero sentimento esmagador de pesar. Hoje as pessoas não falam em culpa. E é interessante porque se fala muito na necessidade de tirar de sobre os ombros a culpa que esmaga. A culpa tem o seu papel na pedagogia de Deus, na hora que nós temos o Espírito Santo de Deus, que somos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus, e que erramos o alvo e fazemos algo que entristece o coração de Deus, o alarme da culpa acende. E nós precisamos parar e dizer: que coisa feia que eu fiz.
eu entristeci o coração do meu pai. E nesse momento nós vamos a Deus arrependidos, confessamos o nosso pecado, e o Senhor é aquele que nos restaura. Nós nos levantamos daí, aí a ira de Deus já não nos alcança, porque a misericórdia nos assiste. Aquele pesar que nós sentimos por aquele pecado cometido, ele é retirado de nós, porque é a confissão sincera de pecados, e o Senhor nos restaura. Nós nos levantamos dali restaurados. É só quando essa culpa é tirada de nós. Hoje é uma tentativa muito grande do humanismo de tirar a culpa da pauta. Você não tem que sentir culpa por nada, você não tem que sentir arrependimento por nada. Esse discurso não procede de Deus. Esse ensino não procede de Deus. E como foi lido aqui, como foi ministrado pelo diácono Tião a respeito do Sermão do Monte, dos textos que foram lidos por ele, nós tendemos a transferir as culpas das nossas desditas para aqueles que estão à nossa volta. Então que cada um de nós examine-se a si mesmo. Que cada um de nós possa deixar que o Espírito de Deus sonde o nosso coração, que nós possamos fazer aquela oração do salmista e dizer: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim caminhos maus, e retira esses caminhos de mim e me reconduz ao caminho eterno. Amém? Então, queridos, o salário do pecado é a morte. Por isso existe uma estreita ligação entre a ira de Deus e a morte vicária de Cristo por nós. Nós não podemos perder isso de vista. Jesus foi ao Calvário e satisfez a ira de Deus, morrendo em nosso lugar. Por isso nós precisamos olhar para aquele Calvário, olhar para a morte vicária de Jesus e olhar sobretudo para o túmulo vazio. O Senhor, Ele morreu a nossa morte. O Senhor ressuscitou para que nós possamos andar em novidade de vida. E porque nós insistimos em andar nos velhos caminhos, porque nós insistimos em fazer as velhas coisas, a usar os velhos métodos usados na velha vida. Se nós um dia fomos alcançados pela graça de Deus, o Senhor mandou o seu Filho no nosso lugar para a cruz do Calvário, para que nós não experimentássemos a sua ira, e Ele experimentou a sua ira por nós. Então, meus amados, em sua profecia, Naum deixa isso muito claro. O que é tormenta para os infiéis é caminho plano para os fiéis. Segunda coisa que a profecia deixa claro é uma sentença contra Nínive. E Nínive aqui, ela simboliza toda impiedade. E nós vemos essa sentença dos versículos 9 ao 11 e mais o versículo 14. Também não vou lê-los outra vez para não me estender muito. A sentença de Deus contra Nínive foi a completa destruição. A ira de Deus contra aquela cidade aponta também para o que Ele fará contra toda impiedade e todos os pecadores contumazes que rejeitam o Senhor e se recusam a ouvir a sua voz. Não tem brincadeira mais perigosa do que você brincar de ser crente, brincar de ser cristão. Então, meus amados, Deus se levanta contra todo aquele que oprime o seu povo sobre a terra. O Senhor não manifesta ira sem antes demonstrar seu amor misericordioso. Nínive teve a sua chance 150 anos antes e rejeitou. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que tomam uma decisão pessoal por Jesus e fazem isso de forma emocional. A mensagem foi tocante, a música mexeu com a emoção, mas lá no interior não houve mudança real, mudança transformadora naquele coração. Não houve frutos dignos de arrependimento. Foi o que aconteceu com a cidade de Nínive. Então, na versão da NVI,
Diz assim os versículos 7 e 8 desse contexto. Diz o seguinte: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas como uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. E como eu disse antes, Nínive simboliza toda forma de impiedade, até aquela impiedade disfarçada de piedade. E por último, o Senhor traz uma promessa de consolação dos versículos 12, 13 e 15. Deus traz uma promessa consoladora através de Naum. Judá, por um breve tempo, não confiou plenamente nos agires de Deus. Por isso teve a disciplina devida, mas ao se arrepender e voltar-se para Deus, teve a sua comunhão restaurada e seu pecado perdoado. O Senhor promete quebrar o jugo do pescoço dos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. A bondade do Senhor se manifesta aos que se voltam para Ele em obediência e em fé verdadeiras. Judá teve um tempo de rebeldia, teve um tempo que voltou as costas para o Senhor, mas houve arrependimento sincero de coração. E o Senhor promete nessa noite quebrar todo o jugo do seu pescoço. O Senhor promete tocar a profundidade do seu coração, sarar as feridas mais profundas que foram abertas pelo jugo opressor. Seja de onde vier esse opressor, o Senhor é aquele que entra com a providência na vida dos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. E o Senhor tem visto as suas lágrimas, o Senhor tem aparado as suas lágrimas, o Senhor tem visto a tristeza profunda do seu coração, tristeza essa que não tem sido muitas vezes traduzida por palavras, muitas vezes na hora da sua oração, você nem consegue exteriorizar aquilo que vai na profundidade do seu coração em palavras. Mas o Senhor, Ele é especialista em ouvir aquilo que não é dito com palavras. O Senhor é aquele que é especialista em acarinhar. O Senhor é aquele que é especialista em transformar aquilo que parece absolutamente impossível. E eu queria dizer a você hoje, em nome de Jesus, que essas palavras consoladoras trazidas por meio de Naum, elas possam tocar a profundidade do seu coração, em nome de Jesus. O que nós aprendemos aqui sobre a ira de Deus? Em primeiro lugar, bondade e severidade, amor e ira são lados do caráter do Deus que é santo, santo, santo. O Senhor não manifesta a sua ira antes de manifestar a sua misericórdia. Ele é tardio em irar-se e grande em benignidade. É Deus zeloso e rejeita a presença do mal. Em segundo lugar, Nínive teve a sua chance, como muitos que estão recebendo a palavra de Deus e o convite gracioso desse amor, e tem rejeitado. Terceiro lugar, os que se voltam para o Senhor são recebidos, acolhidos e livrados dos opressores. Foi assim com Judá nos dias de Naum, e é assim com todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Em quarto e último lugar, o sacrifício de Cristo no Calvário satisfez a ira de Deus, e todo que olhar para Cristo e crer nele será salvo da ira de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos, porque eu queria orar por você. Querido Deus e Pai Celestial, nós te rendemos graças pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que ela possa encontrar guarida nos corações, e que o Senhor esteja nesta noite quebrando todo o jugo opressor dos nossos pescoços. Que tudo aquilo que tem se levantado para nos oprimir, tirar a nossa paz,
que seja lançado sobre ti, Senhor. Que o Senhor entre com a providência que nós nem sabemos qual é, mas nós já dizemos amém para aquilo que tu farás, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria chamar